Senhor Jesus, amém. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Nós temos por título essa semana a mensagem: aplicar a palavra nas relações pessoais. Amém? Vamos falar juntos? Espera. Amém. Aplicar a palavra nas relações pessoais. Amém. Mais uma vez. Aplicar a palavra nas relações pessoais. Agora fale para o irmão do seu lado: irmão, você precisa aplicar a palavra nas suas relações pessoais. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus, irmãos, graças ao Senhor. O Senhor está nos levando a viver aqui na terra no ritmo dos céus, amém? Que coisa maravilhosa. Enquanto eu estava cantando esse hino, irmãos, eu me sentia, uma águia, ali naquela corrente de vento, como o irmão Pedro tem enfatizado, uma águia, ela não precisa se esforçar para ela estar lá no alto. Ela permanece lá, por vários tempos, tempo que ela quiser, sem precisar nem bater a asa. Simplesmente fica ali paradinha, apenas planando, aproveitando ali o vento, aquela corrente de vento, e ela está ali em cima apenas descansando. Irmãos, como é bom descansar, amém? Quem aqui gosta de descansar? Irmãos, nessa terra não tem descanso. O nosso descanso é o Senhor, amém? Senhor Jesus, o nosso descanso é o Senhor. Nós precisamos, irmãos, não só conhecer isso, mas nós precisamos viver isso constantemente. Diga assim: o meu descanso é o Senhor. Diga para o irmão do seu lado: diga, irmão, o meu descanso é o Senhor. Agora diga para ele: irmão, o seu descanso precisa ser o Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, Deus tem avançado e muito as suas revelações para nós. Cada dia que passa, quando nós achamos, que já se esgotou, por nós sermos limitados, sermos humanos, a gente pensa assim: não tem mais o que Deus revelar para nós. Irmãos, mas constantemente, diariamente, graças a Deus, Deus tem se revelado cada dia mais para nós. Quando nós falamos hoje em revelação, é diferente do conceito que nós tínhamos anteriormente de revelação. Creio que há alguns anos, nós encarávamos as revelações como algo que nós não conhecíamos. Um conhecimento a mais, daquilo que nós já temos adquirido na vida da igreja. Só que hoje, quando se trata de revelação, na verdade as revelações de Deus para nós, irmãos, são palavras práticas que nós podemos aplicar em nosso viver. Algumas mensagens, nós temos ouvido o irmão falar a questão do ascetismo, e dentro, dessa linha de ascetismo tinha os monges, que se isolavam lá naquelas montanhas, ficavam isolados lá por determinado tempo, sem ter contato, com esse mundo, julgando que o problema está na carne do homem e que esse homem, ele se abster do contato com as coisas mundanas, ele vai poder ser aperfeiçoado, ser transformado e assim ter um melhor contato com Deus. Eu lembro quando a gente estava desfrutando dessas mensagens, eu compartilhei no grupo, ali estava eu, Sérgio, a Chiron, e eu falei assim: quando nós ouvimos, nós estamos vendo essa parte de ascetismo, a gente é tendenciado a pensar: eu não tenho nada a ver com isso, isso aí não é minha linha de pensamento, nem de longe eu sou uma pessoa, acho que ascético. Mas eu compartilhei com os irmãos, de ascético e doido, todo mundo tem um pouco. Se nós formos ver na prática, o que é que o ascético ele busca? O ascetismo ele prega o quê? Que você precisa, de certa maneira, se isolar do convívio com as pessoas. E por muito tempo nós vivemos a vida da igreja, mesmo que de maneira assim, não tão direta, mas até nós compartilhamos isso, e muitas vezes almejamos uma vida isolada dos relacionamentos. Quem nunca aqui, pensou: rapaz, eu trabalho tanto,
se eu trabalhasse menos, eu teria mais tempo para servir ao Senhor. Meu emprego, né, toma muito tempo. Eu passo o dia todo trabalhando. Se o meu emprego fosse como o do irmão fulano, aí eu teria mais tempo de servir o Senhor. Acho que os irmãos, né, que são funcionários públicos aqui, às vezes ficam até chateados comigo. Eu sempre compartilho, né? Eu queria ser funcionário público. Provavelmente, né, os funcionários públicos, eu queria ser empresário. Eu queria eu mesmo fazer o meu tempo, trabalhar no dia que quiser. Na hora que quiser fechar, fechar. Irmão, sabe o que é isso? É ascetismo. Nós julgamos que para servir a Deus, eu preciso me reservar, ou me guardar, né, me separar daquilo que o Senhor me deu. Quando nós estamos desempregados, né, nós rogamos ao Senhor por um trabalho. Hoje não é tanto enfatizado nessa questão na igreja, mas eu lembro, né, que há 12 anos atrás, nós orávamos muito, né, por essas causas. Principalmente alguns jovens que estavam no nosso meio, né, estavam ingressando no mercado de trabalho. E a gente orava, né, para passar em concursos. Orávamos para que esses jovens pudessem, né, trabalhar. E isso, irmãos, não tem nenhum problema. E nós damos graças ao Senhor por as respostas que o Senhor nos deu das nossas orações. Só que o problema não está em trabalhar ou deixar de trabalhar. O problema, ele surge na nossa vida, irmãos, quando nós limitamos o mover de Deus aqui na terra de acordo com as coisas que Deus nos deu para nós vivermos. Então, você querer viver uma vida ou esperar, quem aqui nunca pensou, rapaz, quando meus filhos crescerem, quando tiver só eu e minha esposa, aí vai ser bom demais para servir ao Senhor. Quando tiver aposentado, aí vai ser tempo de sobra para servir ao Senhor. Irmãos, o que é que eu estou querendo, né, dizer? É que a vida que Deus deu para você é a vida ideal para você servir ao Senhor. Olhe para o irmão do seu lado e diga, irmão, a vida que Deus te deu. Diga, o trabalho que Deus te deu. A esposa que Deus te deu. Os filhos que Deus te deu. É o necessário para você reinar. Senhor Jesus. Então, quando nós passamos a viver dessa maneira, esperando ajustar todas as coisas que nós julgamos que é o problema, é o que nos impede de servir ao Senhor, nós vivemos uma vida, irmãos, onde nós não estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. A mensagem dessa semana, né, como nós já lemos, o título é Aplicar a Palavra nas Relações Pessoais. Então essa palavra aqui, irmãos, para nós é uma revelação tremenda. Porque diferentemente do que nós pensávamos, que eu preciso, né, deixar de lado os relacionamentos, o que Deus tem nos mostrado é que eu preciso me relacionar cada dia mais. Alguns, né, até pensam em separar para poder servir melhor ao Senhor. Quem aqui já pensou? Não precisa levantar a mão. Irmãos, mas o nosso homem natural, ele é terrível. Eu confesso para vocês, quantas vezes, né, logo no início, os irmãos sabem, né, que nós começamos a reunir, e eu tinha uma disposição maior pelas reuniões, a Aninha no início não tinha, né, uma visão tão clara, e muitas vezes eu pensei isso, rapaz, se eu separar aqui, eu vou servir ao Senhor, né, em tempo integral, não vou ter nada que me prenda. Irmãos, mas era tudo, né, mentira da minha cabeça. Tudo armadilha de Satanás para que eu viesse a cair. E está aí, né, hoje nós estamos servindo juntos. Não só nós, né, como também os nossos filhos, a nossa família está servindo ao Senhor. Então, quando a gente começa, irmãos, a ver o que Deus tem feito na nossa vida, aí nós podemos constatar que as nossas escolhas, irmãos, não são as melhores escolhas. Aquilo que nós queremos e colocamos como pontos essenciais para servir a Deus, não são de fato essenciais no nosso serviço a Deus. Deus quer que nós o sirvamos, irmãos, da maneira que nós estamos. Nós não podemos, irmãos, pegar aquilo que Deus tem nos dado e usar como obstáculo para deixarmos de servir a Deus.
Os irmãos que ministram, por exemplo, né, a palavra, sabem do peso que é a responsabilidade. Não é que nós somos melhores do que ninguém. Nós apenas assumimos uma responsabilidade maior, e isso é um fato. Eu não sei os irmãos, né? Não vou falar pelos irmãos. Mas quantas vezes, irmãos, eu não já pensei em parar de ministrar. Eu não estou dizendo que é o melhor, mas o meu natural, irmãos, muitas vezes pensa isso. Uma semana como essa, por exemplo, uma semana toda corrida, uma semana onde... Não, quando eu falo isso, eu sei que essa não é só a minha experiência. Ninguém aqui tem tempo para nada. Não ache, irmãos, que porque você tem um trabalho, o que está roubando seu tempo é o trabalho. Não ache que porque você tem filhos, o que está roubando seu tempo são seus filhos. Não ache que porque você tem esposa ou tem esposo, o que está roubando o seu tempo é o esposo ou a esposa. O inimigo de Deus, irmãos, ele tem preparado, né, como nós vimos na mensagem de adolescentes, um tempo aqui, uma bodega, né? Ele tem, irmãos, um shopping center preparado para roubar o seu tempo. Eu pergunto para os jovens, né, tem sobrado tempo para vocês? Irmãos, é todo mundo sem tempo. Porque o problema não são as coisas que roubam o nosso tempo, mas o fato é que nós mesmos não aprendemos a valorizar o nosso tempo. E começamos a julgar que para servir a Deus eu preciso esperar meus filhos crescer, para servir a Deus eu preciso esperar me aposentar, preciso encontrar um trabalho melhor, preciso me estabilizar financeiramente. Tudo é engano do inimigo. Irmãos, quanta revelação Deus nos tem dado. Se nós conseguirmos mergulhar nessas revelações, se nós conseguirmos de fato, irmãos, desfrutar do que Deus tem dispensado para nós, a nossa visão com relação à vida da igreja, ela vai mudar. Olha o que Deus tem falado para nós. Deus, ele quer fazer conosco um tecido de amor. Acho que ainda tem, né, alguns sinais aqui desse logo. Esses fios aqui, né, entrelaçados, é o que precisa para o tecido ele ser produzido. Então vocês percebem o grande problema de nós muitas vezes querer, eu preciso me aposentar, parar de trabalhar para mim poder servir melhor o Senhor. Mas em casa, sozinho, né, se for do jeito que nós planejamos, filhos grandes, não tem mais filhos, não temos mais relacionamentos no nosso trabalho, mas agora em casa e sozinhos. É dessa maneira que Deus quer trabalhar em nós? Não. Ele precisa, né, de vários fios para produzir esse tecido de amor. Uma frase aqui do Alimento Diário, né, eu tirei algumas frases aqui. Para que o tecido de amor entre nós se torne uma realidade, é indispensável o entrelaçamento pessoal em nossas relações familiar, conjugal, social e profissional. Eu até estava compartilhando com os irmãos na reunião de casais. Não foram poucas vezes, irmãos, que essa mesma frase ela apareceu no Alimento Diário. Essa que eu li foi na segunda-feira. Na terça-feira do Alimento Diário, no segundo parágrafo, diz assim: não podemos ter um viver de mera aparência, dedicando-nos ao Senhor apenas nas reuniões da igreja. A realidade espiritual deve estar presente na família, no casamento, no viver social e profissional. Aqui na quarta-feira do Alimento Diário, diz assim, no terceiro parágrafo: pela imersão na palavra, unimos-nos ao Senhor, usamos a palavra profética para pregar o Evangelho e viver a vida conjugal, familiar, a fim de que a própria palavra faça a obra de Deus na terra. Na quarta-feira ainda, acho que na penúltimo parágrafo diz assim, deixa eu só pegar aqui o menor. Essa experiência de tecer o tecido de amor também deve incluir todas as esferas de nosso viver: casamento, família, trabalho
e vida social. Ainda na quarta-feira, agora é o penúltimo parágrafo, diz assim: o próprio Deus, que é amor, a urdidura, estará eternamente entrelaçados conosco, a trama, consolidando o tecido de amor. Esse processo atualmente está em andamento sempre que amamos os irmãos e também nosso próximo, na família, no trabalho, nas ruas. Na sexta-feira, acho que foram esses 5 pontos. 3 dias do alimento diário e 5 vezes o Senhor tem usado a mesma frase para nós. Nós precisamos aplicar a palavra nas relações pessoais. Ou seja, enquanto nós perdíamos tempo achando que o que nós precisávamos para nos consagrar ao Senhor é nos afastar das pessoas, é ficar longe de trabalho, ficar longe de filhos, pedir um tempo para o nosso cônjuge. Irmãos, Deus, Ele está fazendo totalmente o contrário do que nós imaginávamos. Enquanto nós queremos ficar longe de relacionamento, Deus, Ele quer nos aproximar das pessoas. Agora, tudo isso em realidade. Essa semana eu estava compartilhando na reunião de grupo familiar uma experiência que eu tive. Irmão, se nós conseguíssemos aplicar essa palavra profética em toda a nossa vida, irmãos, a nossa vida ia mudar radicalmente. Essa palavra, irmãos, ela não é para ser vivida apenas nas reuniões da igreja. É muito pouco, irmãos, viver uma revelação dessa aqui dentro dessas 4 paredes, apenas 1 a 2 vezes por semana. E muitas vezes nem valorizamos essas 1, 2 ou 3 vezes que o Senhor proporciona para nós na semana. Irmãos, Deus, Ele está trabalhando em nós. Deus está querendo produzir o tecido de amor. E no mínimo, irmãos, nós precisamos estar próximos e junto dos irmãos. Aqui fala de viver familiar. Quantas vezes nós não falamos que a igreja é a nossa família? O viver familiar, ele tem a sua porção junto, com os seus filhos, com a sua esposa. Mas enquanto eu estava ruminando essa palavra, irmãos, esse viver familiar, creio que uma boa parcela, se não mais de 50%, se refere também à igreja. A nossa família é a igreja. Como é que eu vou produzir, como é que vou deixar Deus produzir esse tecido de amor, se eu não me relaciono com os irmãos? Na quinta-feira, na reunião de casais, a gente estava vendo lá em Dadinho, o mínimo, irmãos. Hoje Deus, Ele tem corrido para fazer a sua obra. E muitas vezes nós ainda estamos, a passos de tartaruga. Mas o mínimo que nós devemos fazer na vida da igreja, irmãos, é o mínimo. É não perder nada que o Senhor promove na vida da igreja. E ainda é muito pouco, irmãos, esse período que nós passamos no que a igreja promove. E muitas vezes nós não valorizamos o que Deus tem disponibilizado para nós. Irmãos, de maneira normal, não é para um cristão perder uma reunião. Nós que vivemos a vida da igreja, principalmente, olha a velocidade que o Senhor tem avançado, irmãos, é uma velocidade muito rápida. Toda reunião que nós participamos, nós nos enchemos mais de esperança. Toda reunião que nós participamos, nós somos mais encorajados. Agora eu pergunto a você, se toda reunião que você participa, você é encorajado, aqui você não participa, será que você não está perdendo alguma coisa? Irmãos, com certeza, nós perdemos algo quando nós não participamos das reuniões da igreja. Então, só voltando ao raciocínio, a igreja, irmãos, fala de aplicar a palavra no relacionamento familiar. O relacionamento social, a igreja é ou não é o nosso grupo social? Por muito tempo, eu ouvi os irmãos falar que a igreja não é um clube social. De fato, a igreja não pode ser para nós apenas um clube social. Mas de maneira prática, a igreja, irmãos, é o nosso clube social. Quem são os seus amigos aqui nessa cidade? Irmãos, é a igreja. Quem são as pessoas que vocês gostam de sair?
que vocês gostam de lanchar junto, que vocês promovem, né, sei lá, refeições, tem conversa, fala no WhatsApp. A igreja. Então nós precisamos, irmãos, viver a vida da igreja de maneira intensa. A igreja é o nosso clube social. Então essa palavra é para ser aplicada, e por isso que nós precisamos constantemente e insistentemente, irmãos, estar juntos dos irmãos. Nós não podemos nos afastar por nada. Essa palavra tem que ser levada às pessoas. Mas se nós não conseguimos viver isso na igreja, irmãos, como é que nós vamos viver com as pessoas aí fora? E de certa maneira, irmãos, Deus tem falado isso para nós. Eu tenho certeza, né, que Deus tem percebido que nós temos perdido esse contato. Esse, irmãos, é o momento onde mais nós precisamos estar juntos. E muitas vezes, irmãos, nós damos brecha, né? Há coisas que Satanás coloca na nossa mente para não estar próximo dos irmãos, para ficar um pouco mais isolado em casa, para ter um descanso a mais. Irmãos, se nós conseguíssemos, né, viver com a mesma intensidade do que nós vivíamos há anos atrás, tendo essa palavra de hoje, a edificação, irmãos, ia ser mais rápido. Eu lembro quando eu comecei a reunir, no dia do serviço de limpeza aqui, eu não lembro nem se tinha grupos, mas eu sei que quando pensava que não chegava um irmão, chegava outro, que não tinha nada a ver com a limpeza, mas pelo fato dos irmãos quererem estar juntos, acabavam aparecendo. Eu já compartilhei isso aqui. Foi dessa maneira, irmãos, que o Senhor me confiou, né, o ministério do serviço de limpeza. Eu estava começando a reunir, não tinha, né, nada a ver com o serviço de limpeza. E um dia em que os irmãos estavam indo para Afonso Bezerra, eu não tinha o que fazer, era um domingo, né? Cheguei aqui, dadinho naquela loucura dele, estava de saída. Irmão, você agora é o coordenador da limpeza. Você veja aí com os irmãos, e a partir de hoje, você está servindo junto com os irmãos. Irmãos, isso para mim é salvação. Então, a vida da igreja, irmãos, por um lado, aqui fala, né, viver familiar, social, trabalho, mas isso primeiro precisa ser aplicado na igreja, no viver da igreja, junto com os irmãos, para que isso também se expanda, né, para as pessoas de fora. Como eu iniciei compartilhando, né, tá contando a experiência para os irmãos do grupo familiar lá em Fernando Pedrosa. Essa semana eu precisei comprar um carro fora de Recife. Enquanto eu estava falando com essa pessoa, né, tanto golpista, tantas pessoas dando golpe aí, principalmente nesses aplicativos aí de compra e venda, e era uma situação, irmãos, tão chata. Era o cara com medo de mim e eu com medo dele, né? Era tanto ele morrendo de medo lá e eu morrendo de medo aqui. Sei que a gente chegou num consenso, eu transferi um valor para ele, ele veio mostrar o carro aqui, e ele na cidade, irmãos, eu vendo o carro, e era eu com medo de encostar no carro, e quando eu ia chegando, ele com medo que eu encostasse, veio em cima de outro carro, a gente precisou ir lá para a Zenete, e a pessoa não queria ir para a Zenete, ou seja, aquele terror todo. Irmão, sabe o que é isso? É fruto dos relacionamentos humanos, é fruto do relacionamento baseado apenas, irmãos, nas qualidades do homem natural. E eu percebia, né, que por muito tempo, nós somos orgulhosos. E eu dizia para ele, rapaz, quando você entra na cidade, procura aí qualquer pessoa e pergunta quem eu sou, que você vai saber. E provavelmente ele perguntou, mas o nosso ser natural, irmãos, ele não merece confiança. Da mesma maneira que quando eu falava com ele me passava alguma informação, eu me enchia de segurança. 2 minutos depois eu já não estava mais confiando nele. E eu sei que no final, né, para resumir, ele, quando a gente terminou a negociação, e duas pessoas assim fechadas, eu perguntei para ele, né, eu posso orar por vocês? Né, eles ficaram assim abismados. Pode orar por a gente, né? Eu comecei a orar por eles, irmãos, e quando terminou, né, aqueles 2 homens que não confiavam em mim para nada, e nem eu que também confiava nele, estavam ali, né, chorando, os 2 chorando. E como eu estava assim, lendo o alimento diário, né, com mais frequência, eu estava vendo assim, irmãos, como eu preciso viver mais essa palavra. Você imagina aí, se eu tivesse orado por essa pessoa no primeiro contato com ela, como teria sido menos desgastante, tanto para mim como para eles.
Mas por outro lado eu fiquei feliz, irmãos, porque o Senhor me deu a oportunidade de praticar a palavra que o Senhor tem falado. Agora, irmãos, quanto nós ainda não somos falhos? Eu falo por mim. Eu orei, irmãos, por essas duas pessoas. Quantas pessoas, irmãos, eu não poderia ter orado mais durante essa semana? Agora, sabe por que eu orei por essas pessoas? Eu não tenho nem dúvida, porque eu estava com a mensagem. Porque eu estava levantando cedo para ouvir a palavra. Que eu estava lendo o alimento diário mais de uma vez. Porque mesmo sem tempo eu estava pegando a imersão, sem imergir, mas eu estava no mínimo lendo. Sabe por quê, irmãos? Quem faz essa obra não sou eu e nem é você. Quem faz essa obra é a palavra. Diga aí para o irmão do seu lado, irmão, quem faz a obra é a palavra. Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nós, irmãos, precisamos praticar essa palavra. Teve uma frase do alimento diário que diz assim, ó: os que têm praticado têm visto o resultado. Aí ele mostrou o exemplo, né, dos comportores e também dos jovens e adolescentes. Irmãos, é só nós olharmos para os comportores. Como Pedro tem insistido, tem outra frase aqui, ó: não podemos ter um viver de mera aparência, dedicando-nos ao Senhor apenas nas reuniões da igreja, né? Nós até já lemos no alimento diário. Esse ponto, irmãos, eu estava ganhando demais. Pedro tem falado, né, insistentemente, que não basta você estar servindo, não é simplesmente estar servindo, né, na igreja, estar participando das reuniões. Como eu disse, isso é o mínimo que nós podemos fazer, participar das reuniões. Mas Pedro tem usado uma frase, que ele diz que a diferença é o brilho nos olhos. Sabe, irmãos, o que tem feito a diferença hoje, o que mostra se nós estamos vivendo ou não essa palavra de fato, não é apenas participar dos serviços, não é apenas estar nas reuniões, irmãos, mas é o brilho nos olhos. A gente olha, irmãos, para os comportores, né? Nessas mensagens, nessas reuniões do PAC. Você olha para aqueles comportores, irmãos, para os jovens. Você vê ou não vê o brilho nos olhos? Irmãos, você consegue ver o brilho nos olhos. A vida da igreja para nós hoje, irmãos, é para os nossos olhos brilharem. Diga assim, irmão, a vida da igreja é para nos trazer o brilho nos olhos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Efésios capítulo 5, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, capítulo 5, a partir do versículo 15, diz assim: vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, essa palavra é atual. Vede prudentemente como andais. A gente fala insistentemente que o Senhor está voltando. Acho que os dois hinos que nós cantamos aqui, né, dos três, dois mostrava que a volta do Senhor está próxima. Agora, né, eu pergunto para você, você tem analisado, você tem visto como é que você tem andado? Irmãos, todos os dias nós precisamos olhar como é que eu tenho andado. Senhor, o que é que eu tenho feito para apressar a tua volta? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo. Remindo o tempo. Vê aqui, irmãos, o problema não é só o seu tempo. Não é só você que é atarefado. Todos nós precisamos remir o tempo, sabe por quê? Porque os dias são maus. E os dias são maus não é apenas para quem trabalha. Os dias são maus não é apenas para quem está cuidando da casa. Os dias são maus não é apenas, né, para quem tem muitas tarefas. Para todos os que habitam aqui nessa terra, irmãos, os dias são maus. Então o Senhor, Ele tem falado para que nós possamos despertar
né, e olhar, perceber como é que nós temos andado, para remir o nosso tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, versículo 17, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Como é que nós procuramos compreender a vontade do Senhor? Muitos alegam, não, eu faço a vontade de Deus. Irmãos, vocês percebem como é diferente a maneira que nós achamos que é a maneira adequada de fazer a vontade de Deus, como a maneira que a palavra do Senhor tem mostrado para nós. Nós achávamos que precisávamos, né, parar de trabalhar para poder servir melhor o Senhor. Aí a vontade de Deus atualmente tem nos mostrado que nós precisamos de fato ir para o trabalho. Geraldo, você precisa continuar trabalhando lá na autoescola. Lucimar, você precisa continuar trabalhando no seu comércio. Tássio, você precisa continuar trabalhando lá na CAERN. Agora ele diz aqui, procurais compreender qual a vontade do Senhor. Então, remir o tempo, irmãos, não é ficar sem fazer nada. Remir o tempo é aproveitar cada oportunidade para fazer a vontade de Deus. Mas só que para fazer a vontade de Deus, eu preciso conhecer a vontade de Deus. E nós conhecemos a vontade de Deus. Diga assim, irmão, eu conheço a vontade de Deus. Irmãos, não se orgulhem disso. Mas de fato, hoje aqui na terra, se existe um grupo que conhece de maneira clara a vontade de Deus, esse grupo somos nós. Muitos ainda vivem, irmãos, muito aquém da vontade de Deus. Não tem, irmãos, realidade do que Deus quer nessa terra. Mas nós, de fato, temos realidade do que Deus, Ele quer nessa terra. Olhe quanta coisa o Senhor tem revelado para nós. Coisas, irmãos, que antes para nós era um problema, hoje, irmãos, podem cooperar para que nós façamos a vontade de Deus aqui na terra. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A grande preocupação de Deus, irmãos, conosco, é que nós fiquemos bêbados, embriagados com o vinho desse mundo. Satanás, irmãos, ele tem disponibilizado aí vinho à vontade. Então não ache que por você não gostar de determinado vinho, você está livre da embriaguez. Você pode não gostar desse tipo aqui, mas Satanás vai oferecer outro tipo de vinho para que você possa ficar embriagado. Alguns irmãos são embriagados, sei lá, por redes sociais, né, meios de comunicação. Outros são embriagados por trabalho. Outros são embriagados, né, por ganhar dinheiro. Outros são embriagados em cuidar do que já ganhou. O fato, irmãos, é que Satanás, ele tem procurado embriagar todos aqui nessa terra. Mas o versículo diz, e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, o que nós precisamos, sabe o que é? É estar cheio do Espírito. Se você for alguém cheio do Espírito, no seu relacionamento conjugal, você vai aproveitar com sua esposa e com seu esposo para fazer a vontade de Deus. O seu casamento não vai ser problema para você servir a Deus. Se você não tiver embriagado com o mundo, mas se você tiver embriagado do Espírito, os seus filhos não vão ser problema para você fazer a vontade de Deus. Pelo contrário, vai ser algo que vai cooperar para que você faça a vontade de Deus. Se você estiver cheio do Espírito, os recursos financeiros que Deus colocou nas suas mãos, não vai ser um problema para você fazer a vontade de Deus. Pelo contrário, vai ser algo que vai cooperar para que você faça a vontade de Deus. Irmãos, e falando, né, em recursos financeiros, não sei se os irmãos ouviram a mensagem de ontem. Irmãos, como eu estava assim me arrependendo, agora isso eu falo, né, até mesmo incluindo os irmãos, eu creio que nós precisamos pedir perdão a vocês por falar tão pouco, irmãos, em oferta. Acho que nós precisamos falar mais de oferta. Deus tem feito, irmãos, os recursos chegar na nossa mão.
E nós não podemos ficar de fora da obra do Senhor, irmãos, em nenhum aspecto. Sabe por que não tem falado tanto em oferta? Porque não tem precisado de oferta para a obra do Senhor. Pasme, né? Você pode até dizer, não, você está errado, sempre precisa. Irmãos, é aquilo, né, que eu já tinha falado. A questão de oferta, a questão de dízimo, irmãos, não é o Senhor que precisa. Nós é que precisamos ofertar. Quem precisa ofertar, irmão, sou eu. Pedro estava falando uma necessidade, né? R$1 milhão para levantar. Vocês lembram naquele período da pandemia? Aquela oferta de 1 milhão, quanto tempo passou, né? Rodando, encorajando as igrejas, aí teve um prazo. Depois não conseguiu dentro daquele prazo, e os irmãos esticaram mais o prazo, e conseguiu, e a gente pensou assim, menina, o Senhor tem avançado muito no nosso meio, viu? Levantar 1 milhão, 1 milhão, irmãos, é coisa de, como é que chama esses negócios de Big Brother? Eu esqueci agora o nome. Isso, esse tipo de coisa, 1 milhão, né, assombra qualquer pessoa, e naquele período ali, né, o Senhor levantou 1 milhão, e Pedro estava mostrando na mensagem ontem, né, a necessidade de 1 milhão, na sala com os cooperadores, os irmãos levantaram ali rapidinho, R$500 mil. Pouco tempo depois passaram o encargo, eu não sei se foi para jovens, capitães, né, tropas e capitães, levantaram mais 100 mil, eu acho. Os irmãos dos Estados Unidos levantaram 100 e poucos mil, acho 100 mil. Pouco tempo depois, mais 25 mil foi já a segunda oferta. Kids, irmãos, o que é que tem a ver fábrica de vencedores Kids com oferta? Crianças, né? Envolvimento com crianças. Irmãos, e ali, né, já passou de 1 milhão. Agora eu pergunto para você, será que é Deus que precisa de você, ou é você que precisa participar dessa oferta? Irmãos, eu preciso participar. Eu não posso deixar uma coisa dessa acontecer, irmãos, sem eu fazer um investimento desse. É o melhor investimento que nós podemos fazer aqui nessa terra. Irmãos, nós trabalhamos. O problema no nosso trabalho, com relação ao dinheiro, ele surge quando nós temos aquela visão antiga. Você lembra de uma visão, quando eu comecei a reunir, tinha essa visão. Eu vou trabalhar para poder ofertar mais para o Senhor. Irmão, se você busca trabalho, se você busca aumentar a sua renda financeira com essa visão, o seu ministério de oferta, eu digo com certeza, já foi por água abaixo. Não imagine, nós somos corruptos. O que nos motiva a trabalhar, de fato, sabe o que é? O nosso bem-estar. Sabe por que nós queremos trabalhar mais? Porque nós queremos uma casa melhor. Sabe por que nós queremos trabalhar mais? Nós queremos um carro melhor. Sabe por que nós queremos trabalhar mais? Porque nós queremos nos alimentar melhor, queremos nos vestir melhor. O que nos motiva a trabalhar são as nossas coisas que nós achamos que é necessidade. A questão das ofertas, a questão de dízimo, não é algo, irmãos, que nasce em nosso coração, mas é algo que surge à medida que nós praticamos o que o Senhor tem falado. Só existe, sabe, irmãos, isso eu falo por experiência própria, eu falo com temor e tremor diante do Senhor. Só existe uma maneira de nós ofertarmos mais. Se cada vez, né, que nós vimos a necessidade de nós ofertarmos, nós irmos contra a nossa vontade, porque jamais vai acontecer aquilo que as pessoas, quando Deus colocar no meu coração, aí eu oferto tanto. Todos os dias, irmãos, Deus coloca no nosso coração. Se você não está ofertando, se você não está participando da obra do Senhor, não é falta de Deus colocar esse sentimento no seu coração. Deus coloca no coração de todos nós. Se nós não estamos participando, é porque nós não estamos sendo fiéis ao sentimento que o Senhor tem nos dado. Quem nunca surgiu, né, ali uma oportunidade de ofertar e o Senhor coloca primeiro sentimento, oferte, valor X. Mas aí a gente, não, eu vou ofertar esse outro valor. E a gente, não vou ofertar esse maior porque o Senhor não colocou. Como é?
Amém, é verdade. Se você está com valor, irmãos, é porque Deus já colocou aquilo ali, já está no seu coração, já está no seu bolso. Então foi o Senhor que colocou. Então, irmãos, nós precisamos ver essa questão de oferta. De fato, hoje, irmãos, é muito prático. Sabe? Hoje eu vejo ofertar, de fato, como um investimento. Se você tem algum valor, né, se o Senhor faz passar algum recurso na sua mão, todos nós hoje, irmãos, precisamos ser investidores. A gente não pode viver num mundo como esse, uma loucura financeira que está, sem ter um investimento. Todos nós precisamos fazer um investimento. Seja pouco, seja muito, todo mundo precisa fazer um investimento. Irmãos, agora investir aqui nessa terra é muito inseguro. Me diga uma coisa aí segura, onde você pode botar o seu dinheiro e ter certeza de que aquele dinheiro ele vai render para você o esperado? Não tem. Irmãos, agora quando nós investimos no céu, irmãos, é o melhor investimento. O rendimento, irmãos, ele é certo. E hoje não é mais aquela visão antiga, né, de barganhar com o Senhor. Vou ofertar 1.000 para receber 2.000. Vou ofertar 3.000 para receber 6. Não, irmãos, o Senhor tem renovado, irmãos, e restaurado a nossa visão com relação às ofertas. E eu estou ofertando para me ter participação da obra de Deus aqui na terra. Eu estou ofertando para trazer a vontade de Deus dos céus aqui para a terra. Eu estou ofertando diretamente nos céus. Hoje, irmãos, quando nós ofertamos, essa é a sensação. Esse valor aqui que eu estou ofertando, irmãos, de fato, ele está entrando na conta celestial. Irmãos, aí o rendimento é absurdo. É alto rendimento. Primeira coisa que surge, irmãos, com esse investimento, é a segurança que você tem. Eu quero ver qualquer ladrão ir lá e roubar essa oferta que você fez. Eu quero ver ter bolsa no mundo, bolsa de valores, que faça esse investimento despencar. Eu quero ver ter governo nesse universo, irmãos, que vá lá e passe a mão no seu investimento. Irmãos, é o melhor investimento que nós fazemos. E pode ter certeza, irmãos, aí de quebra, ainda o Senhor, Ele pode nos abençoar. Mas só que essa não é mais a nossa visão inicial. Esse não é mais o nosso objetivo como antes. Investir, né? Na verdade, barganhar com o Senhor. Eu dou tanto e recebo tanto. Não. Eu creio que agora, de fato, nós estamos investindo nos céus. E a prova disso é uma necessidade como essa, 1 milhão. Irmão, se a gente não correr, a gente não vai ter nem a oportunidade de investir. Aquele período, né, da Telex Free, né, Sérgio? Você fica, rapaz, quem é que está fazendo isso aí? Me diga uma pessoa. Sabe, irmãos, a gente tem que estar desesperado hoje. Irmãos, não está tendo mais oferta não na igreja? Não está surgindo mais oportunidade de oferta não? Esse, irmão, deve ser o nosso sentimento. Eu quero ofertar. Sabe, aqui a gente não está falando de valor. Não se prende, irmãos, a valor. Apenas queira ter essa experiência. Queira fazer investimento. Irmão, o investimento, ele é rentável. Então você pode começar investindo pouco, mas tendo a certeza de que aquele valor, ele vai se multiplicar. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Acho que parou no 18, né? Versículo 17, na verdade. Agora o 19. E não, 19. Falando, aqui falou de encher do Espírito, né? O 18 aí, ó. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Senhor Jesus, esse, irmãos, é o caminho para encher-se do Espírito. Deixa eu só adiantar um pouco aqui, tentar encontrar aqui 2 versículos, que um desses é esse que nós lemos. O versículo 21 continua assim, ó. O 20, vamos ler o 20 também. Dando sempre graças a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros. Agora Colossenses capítulo 3, só ver se eu consigo adiantar aqui. Senhor Jesus, Colossenses capítulo 3, versículo 16,
Senhor Jesus, Colossenses 3, 16 e 17. Amém. Podem ler. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazer. Amém. Esses dois pontos aqui, irmãos, são os versículos base da imersão na palavra. Então, essa imersão que Deus nos tem dado hoje, irmãos, não é algo que o irmão Pedro Dong inventou, não é algo que o homem criou, mas na verdade é uma revelação que Deus, Ele nos deu agora, nesses últimos dias. Aqui, né, fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Nós, irmãos, como nós já vimos, somos seres caídos, cheios de defeitos, e para ocorrer alguma coisa, né, de bom em nós, para que a vontade de Deus ela possa ser feita aqui na terra por meio de nós, no mínimo, irmãos, Cristo precisa estar habitando em nós. E como é que Cristo vai habitar em nós? João, capítulo 14. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, capítulo 14, versículos 8 até o 10. Amém. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tem conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crê que eu estou no Pai? As palavras que eu vos digo, não as digo. Amém. Para completar, eu vou ler um trecho aqui da quarta-feira, do Alimento Diário, diz assim. Em Zacarias lemos: Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. E em Isaías, assim diz o Senhor, que criou os céus e o estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Deus criou o céu para a terra, e fundou a terra para as criaturas que nela vivem. Porém, seu alvo é o homem, especialmente o espírito do homem. E é pelo espírito que Deus entra no homem e os dois se tornam um, para que a obra de Deus na terra seja feita por intermédio do homem. Portanto, o céu é para a terra, e a terra para o espírito do homem. Porém, o homem foi criado para fazer a vontade de Deus. Pela imersão na palavra, unimos-nos ao Senhor e usamos a palavra profética para pregar o evangelho e viver a vida conjugal e familiar, a fim de que a própria palavra faça a obra de Deus na terra. A própria palavra é quem faz a obra de Deus na terra. Como, irmãos, essa palavra vai fazer a obra de Deus na terra, se nós não dermos espaço para essa palavra agir? Os irmãos percebem a preciosidade da imersão na palavra? Agora eu vou fazer como dadinho, né? Eu não sei se vocês estão entendendo. É complicado, irmãos, tentar explicar algo que só o Espírito explica. Esse versículo aqui de João parece confuso aos olhos naturais, porque ele fala, né, que ele e o Pai são um.
Só que ele e o Espírito também é um. O Pai e o Espírito também é um. Jesus e a palavra também é um. Irmãos, que misturada é essa? Sabe como é que nós conseguimos desfrutar? Quando nós imergimos na palavra. Amém. Tem um grito de guerra, né, que nós cantamos, que diz assim: a palavra faz a obra, não devemos esquecer. Sabe, irmãos, a palavra é quem faz a obra. É por isso a necessidade tão urgente de nós vivermos imersos na palavra. Por isso que o Senhor tem falado, sabe qual é a solução para o seu casamento? Para aquelas brigas que sempre tem, todo casamento tem problema. Eu às vezes fico muito preocupado quando eu vejo alguém dizer, até com um pouco de inveja, né? Mas a gente não briga não. Meu Deus, como é que você consegue ter um casamento sem briga? Como é que consegue ter um casamento sem problema? Mas para aqueles que têm problema no casamento, sabe qual é a solução? A imersão na palavra. A solução, irmãos, para o nosso casamento é a imersão na palavra. Quantas coisas, irmãos, quanto tempo a gente não fica perdendo, planejando como é que vai resolver, planejando como é que vai abordar o cônjuge, qual palavra vai usar para convencer ele de que ele está errado e que nós estamos certos, que ele precisa mudar nesse aspecto, que não dá mais para continuar vivendo dessa maneira. Aí ameaçamos separar, ameaçamos deixar. Irmão, e para onde? Vai separar e vai para onde? Vai pegar outro relacionamento? Para onde iremos? Exatamente, vai trocar de problema? Irmãos, não troque de problema. Diga aí para o irmão do seu lado, diga, irmão, não troque de problema. Agora, quem tiver próximo do seu cônjuge, ou quem conseguir ver seu cônjuge, olhe para ele e diga, irmã, não troque de problema. Ó Senhor Jesus, irmãos, o nosso casamento, o nosso cônjuge, irmãos, os nossos filhos, os nossos colaboradores no trabalho, os nossos colegas, né, de profissão, os nossos vizinhos, irmãos, Deus quer que eles façam parte, irmãos, desse tecido de amor. E só há uma solução, irmãos, para eles também serem, né, não sei se é a palavra, intertecidos, junto conosco, entrelaçados, irmãos, junto conosco, é por meio da palavra. É por isso que no casamento, os casais precisam fazer, irmãos, a imersão na palavra. Não espere os problemas virem, irmãos, para fazer a imersão na palavra. Nós precisamos imergir constantemente. E aquelas coisas, irmãos, que por tanto tempo, né, nós tentamos, perdemos tempo. Olha o que o versículo diz. Nós precisamos remir o tempo. Procurar, irmão, solução, né? Eu não vou acusar ninguém, mas esposa, né, que gasta muito, esposa que não é submissa, para marido que não está amando a esposa como Cristo manda, para a esposa que não está respeitando, irmãos, é perca de tempo você querer mudar essa situação. Faça a imersão na palavra. A palavra faz a obra, não há tempo a perder. Querer mudar o cônjuge, irmãos, é perca de tempo. Ó Senhor Jesus, irmãos, eu não quero perder tempo. A palavra faz a obra. A palavra faz a obra. Amém. Irmãos, a palavra é quem faz a obra. Vai dar 9 horas já, né? Os versículos principais de Colossenses, ele ainda fala também na questão do relacionamento de patrão, né, e funcionário, dos servos e senhor, não lembro qual é o outro, Senhor Jesus, de pais e filhos também, né, entra mais em marido e esposa, mas a gente pode ver isso amanhã, amém? Vamos fazer pequenos grupos e compartilhar, amém? Com brilho nos olhos, irmãos, vamos imergir na palavra.